Então vamos lá, galera. Saudações rubro-negra a todos. É hoje, mano, Flamengo aí e Racing pela Libertadores. Flamengo precisa vencer aí, né? De preferência vencer bem, mano, porque o segundo jogo é lá, tá? Já vai deixando o seu placar aí, você flamenguista ou você que veio pra secar. É um prazer ter você com a gente todos os dias aí, galera. Tenha uma ótima quarta-feira aí. Que Deus abençoe você e sua família, tá? Saudações! Bora acompanhar aqui a galera do Sport TV. Abre a semifinal da Libertadores jogando em casa, jogando no Maracanã contra o Racing. Depois de muita emoção nas quartas de final, a torcida do Flamengo quer um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que isso é muito difícil na Libertadores. Mas amanhã, abrindo então as semifinais, colocar no papo a Luísa Sá para falar um pouco desse time que vem motivado, claro, depois de uma grande vitória nessa, digamos, decisão nos pontos corridos contra o Palmeiras, né? Não decide nada ainda, mas o Flamengo se igualou em pontos ao líder do Campeonato Brasileiro. Vai com essa moral elevada, né, Luísa? Boa noite para você, bem-vinda ao Tá Na Área. Boa noite, Bené. Boa noite a todo mundo que está na mesa. Com certeza, agora o Flamengo chega confiante, né, em melhor fase agora para esse jogo da Libertadores. Lembrando que contra o Estudiantes teve aquele empate contra o Vasco, saiu um pouquinho amargo para o Flamengo, né, independentemente de ser um clássico, mas dessa vez chega com a moral elevada. O Flamengo que pode ter, né, um reforço importante nessa partida que é o Léo Ortiz. A gente vai falar mais um pouco aí sobre essa provável escalação do Flamengo, mas com certeza chega com a moral elevada, né? O time nas últimas temporadas que foi campeão teve aquela virada de chave, né? Todo torcedor consegue eleger aí uma virada de chave nessas temporadas, e essa partida contra o Palmeiras pode ter sido a virada de chave do Flamengo esse ano para chegar mais tranquilo, mais confiante, fazer esse resultado em casa, Maracanã lotado. Amanhã todos os ingressos foram vendidos para essa partida, então o Flamengo encara com toda a importância que esse jogo tem. E aí o Felipe deve esboçar uma escalação parecida com o que foi contra o Palmeiras, se tudo der certo aí nesse pré-jogo, né, por conta da situação do Léo Ortiz. Será a mesma escalação, pelo que a gente tem de informação. Então o Flamengo confiante e indo com a torcida também. Vai ter aquela união, vai ter um mosaico no Maracanã inteiro amanhã. É a primeira vez que isso vai acontecer, então a torcida está preparando uma festa bonita e também o time entrando confiante e depois dessa partida contra o Palmeiras. Luiz, até para trazer atualizações, né? Você falou da situação do Léo Ortiz, ele se machucou, né? Na partida contra o Palmeiras, deixou o jogo. Como é que tá a situação do Léo? Ele treinou, deve ter condições de jogar amanhã contra o Racing. Qual é a situação dele hoje, aí, há pouco mais de 24 horas da partida de amanhã? Bom, o Léo Ortiz, ele teve um problema, né, naquele jogo contra o Palmeiras. Ele teve um estiramento no ligamento do tornozelo direito, fez exames na reapresentação na segunda-feira. Tinha uma expectativa inicial de cerca aí de 10 dias fora, mas o Léo Ortiz está fazendo um tratamento em casa, no CT, e aí treinou hoje uma parte, né, do treino com o grupo, mas fez aquele aquecimento, aquele início ali com o restante do elenco, e vai ser avaliado amanhã. O Flamengo está otimista com a possibilidade de ter o Léo Ortiz. O Léo Ortiz também não quer perder esse jogo, então está fazendo de tudo para estar disponível para o Felipe Luiz. Existe essa expectativa, por enquanto, vai ser titular, mas vai ser avaliado amanhã durante a apresentação do grupo. Ele está relacionado até que, pelo menos para o banco de reserva, é bem possível que ele fique. Então, essa é uma boa notícia para a torcida do Flamengo. Léo Ortiz fez uma parte da atividade, vai ser amanhã. Pelo que a gente ouviu, a expectativa é otimista, até porque o Flamengo não quer deixar de contar com um jogador dessa importância. Caso ele não jogue, o Danilo provavelmente vai ser titular na vaga dele, já entrou nessa partida contra o Palmeiras, então essa é a expectativa. Mas é uma boa notícia, o Léo Ortiz está fazendo de tudo para estar disponível para esse jogo. Amanhã vai chegar cedinho no CT para ser reavaliado e o Flamengo entender se ele está com dores, se ele consegue jogar mesmo com dores, né? Jogadores atuam com dores o tempo todo, então o Flamengo vai fazer essa avaliação, até para não forçar muito a situação, porque tem um jogo de volta, né, ainda pela frente, mas há otimismo, é isso que a gente pode dizer por enquanto. E um grande elenco como esse do Flamengo é colocar talvez o que seja o melhor zagueiro
do futebol brasileiro nessa temporada, nos últimos anos, mas o substituto dele também é um grande jogador. Entrou bem, inclusive, contra o Palmeiras, que é o Danilo, jogador de seleção brasileira, foi lateral direito, claro, na maior parte da carreira, mas é uma grande alternativa que o Felipe Luiz tem, caso ele não possa contar com o Léo Ortiz, provável do Flamengo. Então, nesse time bem parecido, né? Essa dúvida ainda em relação ao Léo Ortiz, se começa jogando ou não, mas basicamente é o time que venceu, que começou jogando contra o Palmeiras no Maracanã no último domingo, com o Rossi no gol. O Emerson Royal, né, ganhando essa vaga, também existiu uma disputa ali com o Varela, Danilo ou Léo Ortiz, com o Léo Pereira e o Alexandro. Pulgar de volta ao time, voltou a se titular contra o Palmeiras, segue na equipe com o Jorginho e a Arrascaeta. E à frente, de um lado, Luiz Araújo, do outro, Samuel Lino. E mais centralizado, o Pedro, que acredito eu que não seja debate mais, né, essa questão do Pedro, porque o que ele jogou domingo foi uma barbaridade. E, claro, é uma peça importantíssima para esse time na Libertadores, um compromisso tão complicado contra o Racing, né? Acho que o Flamengo é mais time. Sim. A gente está vendo, inclusive, essa escalação e sabe que o Flamengo tem muitas alternativas no banco. A gente está falando dessa substituição na defesa, mas o Felipe Luiz tem outras peças para todas as funções do campo, basicamente. Então, é para contar com um grande elenco em momento assim que serve também esse grande investimento que o Flamengo faz. E acho também, Mané, que tem uma coisa, né? O Flamengo vem de jogos muito intensos, né? De duelos muito firmes contra o Botafogo e contra o Palmeiras. Acho que coletivamente o Palmeiras foi superior ao Flamengo no jogo do final de semana. Mas contra o Racing vai ser um duelo muito físico também. Inclusive de alguns detalhes parecidos, né? O Racing é uma equipe que marca com perseguições, é um time que é muito físico, é muito vertical, é muito bola aérea, não tem muito planejamento de jogo, de botar a bola no chão. O Flamengo vai ter que sair dos desencaixes. Então, um jogo um pouco parecido com o que ele enfrentou, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, que é tentar achar a solução e que acabou achando soluções nesses jogos que a gente acabou vendo. Então, a questão física vai ser algo que vai ser pensado na primeira situação. É claro que quando você tem uma defesa encaixada, que é o titular absoluto, que é o Ortiz, isso facilita pelo encaixe, né, pelo entrosamento dessa linha defensiva. Mas o Emerson Royal já está entrando por ali, né? O Varela era o jogador titular. O Royal, imagino que a ideia do Felipe é atacar um pouco mais aquele espaço, um jogador mais físico em si. E aí o Luiz Araújo ele consegue, né, e jogar aberto, ou vir por dentro também, consegue finalizar. Imagino que vai ser um time muito parecido do que começou contra o Palmeiras, mas o que o Felipe tem que estar atento, de fato, é a questão física, porque vai ser um jogo de muito embate, de muito duelo, e o Flamengo vai ter que sair dessas situações. Até porque a gente até já trouxe aqui no Tanário, já traz esse levantamento, né? São esse trio de ataque, digamos, né, que foi escolhido contra o Palmeiras, com o Pedro e com o Luiz Araújo, é o que tem entregue mais gols. E era um Flamengo que a gente, em algumas partidas, principalmente nos últimos tropeços, em que teve dificuldades, foram 2 jogos sem fazer gols, embora teve a expulsão do Danilo. Dentro dessa carência de gols, dessa eficácia ali de transformar as oportunidades em gols, ele aposta naqueles jogadores que mais gols entregaram na temporada, né? E foram importantes tanto contra o Botafogo quanto contra o Palmeiras. Acho que vai também de acordo com o adversário. O Felipe ele consegue também manejar ali seus jogadores de acordo com o adversário. Acho que o jogo do Luiz Araújo, por exemplo, ofensivamente, não é tão brilhante quanto o do Plata, mas o Luiz Araújo tem a batida de média distância, tem a bola parada, então é um jogador que pode ser mais útil ofensivamente ali a partir se o jogo estiver meio enroscado ali, num chute de fora da área. Acho que o ponto-chave, como toda a equipe argentina, contra todo enfrentamento contra a equipe argentina, é o jogo de meio de campo. Eles fazem uma zona de guerra no meio de campo, que é difícil você passar. E aí entra um ponto que eu acho crucial na fala da Luísa, dessa virada de chave. A virada de chave do Flamengo, nesse momento da temporada, passa pelo comportamento dos jogadores de meio de campo e passa especificamente pela entrada do Pulgar no time. Parece que acendeu uma fagulha ali no setor de meio de campo do Flamengo, da necessidade de brigar por toda a bola com a volta do Pulgar. Não, e era até uma dúvida que a gente tinha também, né, Luiz? Eu tinha a sensação de que o Pulgar voltaria titular desse time, mas ele passou um longo período afastado e nesse período o Felipe acabou encontrando essa dupla, Jorginho e Saúl, né? Então ficava nessa expectativa, quando tiver os 3 à disposição, o que vai fazer o Felipe, como vai escalar esse time do Flamengo. Nesse momento tem a volta consolidada do Pulgar e o Saúl à disposição a princípio, né? E falando até dessas outras opções, o desfalque certo do Flamengo é o Everton Cebolinha, não vai estar à disposição para esse jogo, e até para perguntar também sobre a situação do De La Cruz, se passa a ser também uma opção para o jogo no Maracanã.
sempre há essa expectativa muito grande sobre como o Felipe Luiz vai armar esse time com todo mundo saudável, né? Todo mundo à disposição. O Saúl, vale lembrar, nesse jogo contra o Palmeiras, ele foi meio que no sacrifício ali, jogou no sacrifício, porque era um jogo muito importante, mas ele não treinou tanto tempo com o grupo, então ele não estava 100%. Agora, para essa partida, obviamente, ele teve mais dias, né, de recuperação, mas a volta do Pulgar é vista pelo Felipe Luiz como fundamental. Então é natural que o Pulgar continue aí nessa equipe, sendo titular ao lado do Jorginho, que também é peça importante aí nesse esqueleto, né, desse time do Flamengo, nessa engrenagem. A situação do De La Cruz, o Felipe até explicou na entrevista coletiva depois do jogo que o De La Cruz ficou fora porque treinou pouco tempo, né? Dessa vez ele tá treinando normal com o grupo esses últimos dias, como já estava ali antes do Clássico, mas como ele treinou poucos dias, né, 100% com o grupo, o Felipe preferiu não colocar ele na relação. Mas ele tá treinando normalmente com o grupo, esteve aí nessas últimas atividades, e a tendência agora é que ele esteja à disposição. O Vinha, até passou a imagem dele aqui agora, o Vinha, ele vive uma outra situação que é a disputa com o Ayrton Lucas e o Alexandre. Muitas vezes o Felipe Luiz já abre mão de um lateral no banco para ter outros jogadores, né? Então, o De La Cruz é diferente, o De La Cruz só não foi para o jogo porque realmente ele teve poucas atividades, mas agora a tendência é que ele esteja, de fato, entre os relacionados e seja uma opção para o Felipe. E caso o Léo Ortiz não possa ser opção, o Iago, que é o zagueiro da base, fez até o gol no Mundial contra o Barcelona, que levou o jogo para os pênaltis, fez o pênalti dele também, treinou com o grupo esses últimos dias, treinou com o profissional, né? Então, caso o Léo Ortiz não esteja à disposição, é muito provável que o Iago esteja. E aí o Felipe tem aquela coisa, né, com os jovens ali, não tem colocado muito para jogar. O Cleiton foi usado, mas o Cleiton é uma outra situação, ele é um pouco mais velho e também está em reta final de contrato. Mas tem o João Vitor também, o Iago e o João Vitor estiveram no Sub-20 agora também, na seleção Sub-20, né? Então o Iago subiu para o profissional nesses últimos dias, treinou com o elenco. E caso o Léo Ortiz não possa jogar, tem essa opção. Até um ponto de atenção também para a gente pensar, né? Imaginando também o calendário e a sequência de jogos, o Pulgar volta a ser titular nesse jogo, já tinha entrado alguns minutos, né, à disposição na partida anterior, aí contra o Palmeiras ele volta a ser titular do time, mas é uma sequência de jogos, pensando em calendário de jogos, como a Calan falou, de um nível de intensidade muito grande, que é um ponto de atenção. Talvez ele não consiga já nesse retorno, sem jogar desde junho, ter essa sequência de jogos a cada 3 dias. Talvez, em algum momento, o Felipe precisa ter esse cuidado com o retorno que acontece, né, de jogadores que ficam muito tempo fora. E isso aí vai, óbvio, da análise claro. da comissão técnica, né? Hoje em dia existem várias coisas, né, que você consegue ver como está o desgaste físico, a questão física. Como eu falei, para o jogo contra o Racing vai ser um jogo de muito físico, muito físico. O Pulgar, ele é um cara mais posicionado, é um cara que cobre espaços facilmente, porque é um cara de muito físico, de muita intensidade, ao mesmo tempo ele é um cara que sai jogando, distribui o jogo por ali, né? E o Saúl acho que muda um pouco, não deixa de ter a mesma qualidade na saída de bola, acho que ele tem um pouco mais, não tem mais o refino técnico, né? Tem mais um cara que consegue mapear a distribuição de jogo, mas o Pulgar eu acho que ele é um cara mais posicionado e com mais cobertura em si de campo, ele é um cara que ele não tem dificuldade em correr para trás se for preciso, dá mais essa segurança. E aí cada jogo pede certa situação, mas acho que a questão da física vai ser o ponto de atenção, né? Pela sequência desses jogos intensos, pela forma dos adversários jogarem, e é o que vem acontecendo. E o mesmo vai acontecer com o Palmeiras, por exemplo, que daqui a pouco a gente deve falar do Palmeiras, né? Porque é uma sequência muito dura e vai, obviamente, no momento mais importante da temporada é agora, dos jogos mais difíceis, dos jogos mais especiais, mas também é como que você vai conseguir conciliar, né? Quanto tempo cada jogador consegue jogar, então aí entra o plantel, são 2 plantéis incríveis, né? E aí é a hora que faz a diferença também para esses 2 times, né? Que ainda estão nessas 2 frentes, né? Investiram para isso também, para estarem brigando pelo título brasileiro e também pela Libertadores. Ed, quando a gente fala desse time do Flamengo, a gente destaca sempre Arrascaeta e Pedro. Acho que, né, essa questão de se podem ou não jogar juntos, acho que já ficou um pouco para trás, até pelo que vem desempenhando em campo. O Arrascaeta numa temporada mágica, assim, acho que a gente já coloca como nas principais da carreira do Arrascaeta. Mas para falar desse setor ofensivo do Flamengo, talvez quem esteja destoando um pouco seja Samuel Lino, ou ainda é cedo para falar isso, porque é um jogador que gerou expectativa. Pelo investimento que foi feito sobre ele, ele chegou à seleção brasileira de forma muito rápida. Também, ele chegou com 2 pés na porta, assim, aí... Ele chegou bem, e aí a expectativa aumentou ainda mais, eu acho que pelo que ele fez nos primeiros jogos, mas já
já vive um jejum de gols e acho que nas últimas partidas está um pouquinho abaixo. Não sei se você concorda comigo primeiro e se é algo também que já abre uma brecha. Claro, já falei, o Cebolinha está fora, poderia ser alguém para jogar daquele lado, mas talvez abra uma brecha nesse time ideal que a gente tenta montar do Flamengo? No último jogo, ele botou, quando teve que substituir, ele botou o Carrascal por lá, né? Ele não coloca nem o Carrascal por dentro, nem pela direita, ele coloca o Plata por dentro e o Carrascal no lugar do Lino. Eu acho que o Lino ele tem uma característica muito boa para equipes que jogam com linha com 5 defensores ali atrás, posicionados perto do seu próprio goleiro. Que ele tem o drible curto e a mudança de direção. É um jogador que não tinha no elenco do Flamengo. Para pegar embate físico, como o Flamengo tem pegado, contra o Palmeiras, contra o Estudiantes, contra o Botafogo, contra o próprio Racing amanhã, eu acho que ele está um pouquinho abaixo mesmo, porque ele precisa de uma explosão maior para arrancadas longas e ele ainda não me mostrou ser capaz de fazer isso no futebol brasileiro. Eu sei que ele jogava de uma outra maneira na Espanha, no Atlético de Madrid, e que ele chegava rápido no ataque. Agora, no futebol brasileiro, com o acúmulo de jogos, ele não absurda em linha reta vertical, como, por exemplo, tem o Bruno Henrique, para jogos físicos e que você precisa atacar o espaço. Ele é um jogador de drible curto e de mudança de direção. Se o adversário estiver posicionado como linha defensiva lá atrás com 5, ele vai ser fundamental. Mas eu não acho que o Racing vai vir assim amanhã. Viu, né, Luísa? O Felipe fazer algumas mudanças, principalmente nesse ataque do Flamengo, em função de bons momentos, né? Como aconteceu com o Carrascal, por exemplo, que fez bons jogos, ganhou uma oportunidade entre os titulares. Não sei se na posição do Samuel Lino existe esse risco, essa possibilidade de mudança, até pela própria lesão do Cebolinha, né? Não sei se existe alguma possibilidade, temos uma surpresa nesse sentido. Enquanto a nossa apuração é que o Lino vai continuar como titular, o Samuel Lino tem uma questão, o Felipe entende e admite que ele não vive uma boa fase, não está no melhor momento dele, mas o papel tático do Lino para o time do Felipe é muito importante. E é isso que o Felipe preza, e ele fala em algumas coletivas já, acho que até na última ele falou isso de novo, e a parte dele sem a bola, que é a parte que as pessoas geralmente não olham tanto, é muito importante. Então, acho que tem muito isso, tem esse peso também. Falta confiança, né, talvez, para o Lino nesse momento, mas também entendo que o Felipe trabalha de um jeito que o jogador vai ganhar confiança jogando, vai ganhar no campo mesmo. Então, e ele continua com a confiança do próprio Felipe. Então, acho que tem um pouco disso, assim, dessa importância tática, que era muito o que ele defendia do próprio Plata, né? O Luiz Araújo agora, a princípio, né, ganhou essa vaga do lado direito, porque tem o gol, o Plata não estava entregando o gol, o Luiz Araújo, além da parte também tática, né, obviamente, também tem o gol, e aí o Felipe também entende que o Luiz Araújo com o Pedro é uma coisa que funciona bem, mas o Samuel Lino tem essa parte tática que o Felipe preza e valoriza, e que eu acho que isso, nesse momento da escalação, vai ser importante. Então, a princípio, o Samuel Lino continua. Claro que o Felipe Luiz é aquele treinador que só decide o time, só fala o time na pré-eleição, ele treina várias possibilidades nesse treino da véspera, enfim. Isso a gente sempre tem que pontuar aqui, porque agora a gente está falando uma coisa, mas o Felipe sempre trabalha com várias alternativas e só divulga o time horas antes do jogo ali para os jogadores. Então, a gente tem, né, claro, as informações aí, tem tudo que ele fala, mas a princípio o Samuel Lino continua, tem a confiança do próprio Felipe, tá? Não vive um bom momento, o Felipe entende isso, o Samuel Lino entende isso também e está tentando retomar essa confiança, mas a princípio ele continua no time. Amanhã, então, saberemos aí abrir os trabalhos nas semifinais da Libertadores, Flamengo e Racing às 9h30 da noite no Maracanã. E aqui vai a escalação aí, provável escalação do Flamengo, tá, mano? Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Léo Ortiz ainda, como vocês viram, né? Pode ser que vai mais ou menos. Alexandro, Royal, Pulgar, Jorginho, Arrasca, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino, tá? Se eu não me engano, o Pulgar já tá suspenso do jogo do final de semana, então pode jogar o jogo todo aí. Levou o terceiro amarelo, tá? E é o que o Flamengo tem de melhor aí, mano. Torcer pra hoje o Samuel Lino arrebentar mesmo aí, o Emerson Royal, e o Flamengo sair com uma boa vitória aí do Maracanã. Beleza? Tamo junto, inscreva no canal, deixa sua opinião aí embaixo, o que vocês acham aí a respeito desse jogo. Valeu e é nóis!